Sabe aquela insatisfação que a gente sente, que não é bem física, nem só da cabeça? Existe uma ideia fascinante que diz que a nossa inquietação mais profunda, na verdade, pode vir do nosso próprio ser. É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. É aquele descontentamento que, sabe, não se encaixa em nenhum diagnóstico, é só uma sensação de que tem algo fundamental meio fora do lugar. Pois é essa questão que a gente vai explorar a fundo. E para nos guiar nessa jornada, a gente vai recorrer a um filósofo romeno chamado Constantin Noica. Ele teve uma sacada genial. Ele propôs a existência de 6 doenças ônticas, ou, para simplificar, doenças do ser. Mas atenção, ele não via isso como falhas, não. Para ele, elas são parte essencial do que é ser humano. Ok, mas para a gente entender essas doenças, primeiro a gente precisa conhecer os 3 blocos de construção, os 3 pilares que, segundo Noica, formam a base de um ser, digamos, equilibrado. É justamente no desequilíbrio entre eles que a mágica, ou a tragédia, acontece. A estrutura que ele propõe é até que bem simples. Pensa assim, primeiro a gente tem o geral. Esse é o quadro maior, a lei universal, o nosso porquê. Depois vem o individual, é o caso específico, a pessoa em si, o quê. E por fim, as determinações. São as ações, as conexões, o como a gente liga uma coisa na outra. E o pulo do gato é que as 6 doenças nascem exatamente quando um desses 3 pilares ou está faltando ou é rejeitado de propósito. E para organizar a coisa toda, o Noica separa essas doenças em 2 grandes categorias. De um lado, a gente tem as doenças da falta. É quando o espírito sofre por algo que não tem, sabe? Anseia por uma peça que está faltando. Do outro lado estão as doenças da recusa. Aqui a história é outra. É uma rebelião, uma rejeição ativa contra uma peça que está ali. Bora começar então com as doenças da falta. Aquelas que nascem de um vazio, daquela dor de sentir que algo fundamental não está ali. Nesse grupo da falta, a gente tem 3. A primeira é a catolita, que é quando falta aquele propósito geral, o quadro maior. Depois vem a todetita, que é a falta da realidade individual, do concreto. E por último, a oretita, que é quando faltam as ações certas para conectar as coisas. E o legal é que cada uma delas é super bem ilustrada por um arquétipo clássico da literatura. Vamos começar com a catolita. Imagina a agonia de alguém que se sente preso na sua própria vidinha, sabe? E busca desesperadamente um propósito maior, algo universal. O exemplo que o Noica usa é perfeito. O César Birotteau, do Balzac. Ele é um cara comum, um comerciante que fica obcecado em se comparar com Napoleão só para tentar dar um sentido grandioso para sua existência. Agora, a todetita. Essa é a doença da mente teórica, que vive nas ideias. A analogia é ótima. Imagina alguém numa estação espacial. Tem tudo o que precisa para sobreviver, né? Ar-condicionado, comida processada, mas é tudo genérico. Falta a realidade concreta da Terra. Falta este ar, esta comida. Falta o individual, o específico. É o mal de Platão, por exemplo, quando ele tentou enfiar a cidade ideal dele goela abaixo na Siracusa real. E para fechar o trio da falta, temos a oretita. E aqui o exemplo é, claro, Dom Quixote. Pensa bem, ele tem o ideal individual dele super nobre e tem o conceito geral da cavalaria. Mas e as ações dele? As determinações, totalmente desconectadas da realidade. Lutar contra moinhos de vento é a imagem perfeita disso, dessa incapacidade de agir do jeito certo para conectar o ideal com o mundo. Muito bem, agora a gente vira a chave e vai para outra categoria, as doenças da recusa. Lembra, aqui não está faltando nada. O que existe é uma rebelião consciente, um espírito que bate o pé e rejeita ativamente um dos pilares do ser. E, de novo, são 3. Temos a acatolia, que é a recusa do geral, a atodetia, que é a recusa do individual, e a aoretia, a recusa das ações, das determinações. E, como era de se esperar, mais uma vez temos figuras literárias icônicas para nos ajudar a entender cada uma dessas rebeliões. O grande arquétipo da acatolia é ninguém menos que Dom João. Pensa nele, um indivíduo fortíssimo com uma lista infinita de ações, as famosas 1003 conquistas. O problema é que ele rejeita qualquer lei maior, qualquer moral, qualquer sentido universal. E essa busca sem fim, sem um propósito, acaba prendendo ele no que o filósofo Hegel chamava de infinito ruim. É só um ciclo de repetição, sem avanço nenhum. Já a atoditia é a doença que a gente vê, por exemplo, na filosofia do Tolstói, lá em Guerra e Paz. É aquela visão de que a história é tipo uma maré gigante, movida por forças gerais,
abstratas e que o indivíduo, mesmo um cara como Napoleão, não é nada, é impotente. O foco é tanto no geral que a importância do indivíduo é ativamente, deliberadamente negada. E por último, a aoretia. O exemplo aqui é a peça Esperando Godot, que ilustra isso com uma perfeição que chega a doer. Os personagens estão ali, eles existem, eles até esperam por um propósito geral, que é o tal do Godot, mas eles se recusam a tomar qualquer ação que tenha algum significado. A frase que resume a peça inteira é: não há nada a fazer. É a paralisia total da vontade. Bom, até agora o papo parece bem negativo, né? A gente falou de doenças, de sofrimento, de paralisia. A pergunta que não quer calar é: tá, e como a gente cura isso? Mas é exatamente aqui que a análise do Noika dá uma virada de 180 graus e surpreende todo mundo. E isso nos leva ao ponto principal de toda essa conversa. Depois de olhar para tudo isso, a questão que fica é: será que a gente deve tratar essas doenças como se fossem, sei lá, simples defeitos que precisam ser consertados? A resposta de Konstantin Noika é um sonoro e definitivo não. E essa resposta, bom, ela muda completamente a nossa perspectiva. A grande sacada da visão do Noika está toda contida nesta frase dele: a desordem do homem é sua fonte de criação. Ou seja, essas não são patologias para a gente eliminar. Pelo contrário. Essas doenças, na verdade, funcionam como estímulos. Elas são o motor da arte, da filosofia, da cultura. A catolia, aquela busca por um propósito maior, ela gera os heróis, a filosofia. A acatolia, a rebeldia do Dom João, ela alimenta o nosso senso de individualismo. Até a arroxia, a paralisia de Esperando Godot, inspira toda uma arte sobre o absurdo da existência. Cada uma dessas desordens, no fim das contas, nos dá poderes inesperados. Então, o objetivo aqui não é buscar uma cura, mas sim um reconhecimento. Essa estrutura toda que o Noika criou se torna, na verdade, uma lente nova para a gente poder se observar, uma ferramenta para a gente entender melhor os nossos próprios descontentamentos e, quem sabe, nossos impulsos criativos. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se a gente parar para pensar nos nossos momentos de maior inquietação ou talvez de maior criatividade, qual dessas 6 doenças do ser parece conversar mais com essa experiência? A resposta, seja ela qual for, pode revelar muita coisa sobre aquilo que, no fundo, nos move.